Final de semana inteiro? Não foi só o churrasco, não? Essa é a cópia aí do livro da biblioteca? Hã? Final de semana tá muito sem preocupação. E você, né? Você veio pro churrasco aí, Lon, também? Não, tinha prova. Não, tá bom. Tá bom, senhores. Então vamos lá. Nossa, aula de hoje, aula 7. Vocês, e aí, estão se reunindo para fazer os exercícios? Ou não? Ainda não? Então vamos lá. Hoje vamos falar um pouquinho sobre continuar falando sobre fatoração de funções de tipo limitado. Tá? Quer dizer, discutir essa semana, né? O objetivo aqui vai ser, se eu não me engano, sessões... Quero fazer com vocês sessões 9 e 10. Nosso livro, tá? Então vamos ver onde é que a gente está, né? A gente já fez aqui 3 semanas de aula, fizemos 6 aulas. A gente na primeira semana falou um pouquinho da introdução, falou um pouquinho do teorema de Fragment-Lindelof, foi o nosso primeiro resultado. Depois a gente passou 2 aulas falando sobre funções que são analíticas no semiplano superior e tem a parte real não negativa, né? A gente viu a fatoração dessas funções, chamada fórmula de Poisson e representação de Poisson, né? E depois a gente começou a usar, digamos assim, esses 2 resultados, né? O Fragment-Lindelof e a representação de Poisson, para, nas 2 últimas aulas, na semana passada, a gente vê 2 tipos diferentes de fatoração, né? A gente falou sobre a classe de Polya e viu que a classe de Polya tem uma certa fatoração correspondente. Se você isolar os zeros no semiplano inferior, botar aqueles fatores exponenciais, aquela somazinha, aquele produto converge, tem a minha fatoração. E depois a gente falou de funções de tipo limitado, em um domínio, né? Uma função de tipo limitado, se ela pode ser escrita como quociente de 2 funções analíticas ilimitadas. E a gente viu que a gente começou a ver a fatoração de funções de tipo limitado no semiplano superior, né? Então, foi o que a gente viu. Revisão. O teorema que a gente viu foi o seguinte, né? Se f é de tipo limitado no semiplano superior, né? O que mais? Que é analítica de tipo limitado no semiplano superior e não possui zeros, digamos, se acumulando na origem. Tá? Então a gente viu que essa f se fatorava da seguinte forma, né? Essa f se fatorava como sendo... Qual foi a função que eu chamei aqui? G de Z vezes um certo produto de Blaschke, B de Z, né? Onde esse meu B de Z aqui era exatamente esse produto, né? 1 menos Z sobre Zn, 1 menos Z sobre Zn barra, n de 1 até infinito, onde esses Zns, né, são os zeros. Tá?
Como B vai ser produto topológico. A gente viu o quê? Que a seguinte condição valia, né, para esses zeros, né, yn sobre xn ao quadrado mais yn ao quadrado é menor do que infinito. E essa função g de z era de tipo limitado e não tem zeros, né? Sem zeros. Tá? Pronto. Tá. Tá. Hoje, o que a gente vai fazer é ir um pouquinho adiante nessa fórmula, né? Então, esse foi a nossa primeira fatoração. A gente conseguia fatorar os zeros e conseguiu provar que o que sobrava era uma função de tipo limitado sem zeros. Né? E a gente viu na prova que, quer dizer, esses produtos do tipo Blaschke, que esse produto de Blaschke converge, dado que eu tenha essa condição aqui. Né? A gente viu na demonstração, era parte da demonstração provar, né, que se eu fosse definindo os BNs como sendo os produtos parciais, a gente provava que, usando um certo princípio Fragment-Lindelof aqui, provava aquela limitação. Portanto, esse produto converge, ele acumula todos os zeros, né? E essa função que sobra não tem zeros. E essa função que sobra aqui também, usando o Fragment-Lindelof, a gente provou que ela é de tipo limitado. Nós vamos um pouquinho adiante hoje, né? Então, nós vamos um pouquinho adiante. O teorema que a gente vai provar hoje é esta chamada fatoração de Nevanlina. Que diz o seguinte, a mesma hipótese, tá? Seja f de U em C analítica de tipo limitado. De novo, sem zeros se acumulando na origem. Sem zeros se acumulando na origem. Então, eu vou aqui uma camada depois dessa fatoração aqui. Tá? Então, eu sei que essa minha G não tem zeros, então ela é um E elevado a alguma coisa. Eu vou escrever exatamente, essa minha F de Z vai ser esse meu produto de Blaschke, B de Z, vezes E elevado a, vou escrever aqui, menos IHZ, vezes E elevado a uma G de Z. Desculpa, aqui, deixa eu mudar essa notação. G aqui, vou ficar com G ali. Vou chamar isso aqui um... O que eu chamei na aula passada, vocês lembram? Foi G mesmo? Não, mas então deixa eu mudar aqui. É elevado a W de Z. Né? Onde esse H aqui é um número real, tá? E essa minha W aqui não tem necessariamente a parte real não negativa. Mas o que ela vai ter é o seguinte. A parte real de W no ponto x mais y vai ser igual a uma certa y sobre π, a uma integral de Poisson vai ser dada por uma integral de Poisson com relação a uma certa medida potencialmente com sinal. Certo? Então, essa aqui é a sua integral de Poisson, P de y, convolução com essa medida aqui, tá? Onde
digamos, essa função a função, vou botar aqui mi, não necessariamente aqui é uma função não decrescente, tá? Mas vou botar que essa medida aqui, ela satisfaz a seguinte condição: integral menos infinito para infinito de, deixa eu escrever assim, módulo dμ de t é finito. Ela tem uma variação limitada se eu botar essa variação com respeito a, deixa eu botar isso aqui, na verdade aqui deixa eu botar T2 mais 1. Tem uma variação limitada. Eu espero que vocês algum dia já tenham visto falar sobre medida, o que é o modo da medida, variação total de uma medida, esse tipo de coisa. Então isso aqui, eu acho que isso aqui todo mundo já viu, todo mundo consegue entender essa notação aqui, né? Mas só para quem ainda nunca viu, se eu quisesse definir, por exemplo, isso aqui seria estrela, né? Essa estrela aqui seria nada mais, nada menos do que o sup, digamos, sobre todas as partições, aqui você poderia somar módulo de U, TK mais 1, menos ITK sobre 1 mais, sei lá, máximo dos dois aqui. Sobre todas as partições, tá? Sobre todas as partições aqui. Partições finitas aqui, sei lá. P0, não, P1. Que é o sup sobre K, sup sobre todas as partições P. Partições finitas. Ou seja, estou querendo dizer o seguinte, né? Que essa minha função, né, na verdade ela é o meu produto de Blaschke, tem uma certa exponencial aqui que é interessante para a gente, que vai ser o e elevado a menos IHZ. Esse cara aqui, esse número especial, a gente vai passar, vai ter uma grande relevância para nós, esse número H. E isso aqui vai ser uma coisa que não é que ele tem a parte real não negativa, mas essencialmente ele vai ser o quociente de duas coisas que tem a parte real não negativa. Esse W de Z vai ser um cara que tem a parte real dada por uma certa medida com sinal, certo? Ou seja, essa mi aqui não necessariamente é uma função não decrescente aqui, mas é uma função de variação limitada, com relação localmente variação limitada, ou seja, e ela tem variação limitada com respeito a essa medida aqui, 1 mais T2 dt. Tá? Tá. Então a gente vai precisar de poucos ingredientes para fazer isso aqui, certo? Então, vamos botar aqui os nossos lemas de preparação, tá? Os nossos lemas de preparação. O primeiro lema é um lema, digamos assim, puramente analítico. Eu quero só lembrar para vocês o que é que significa isso daí, né? Então, deixa eu botar aqui como lema 1. Deixa eu botar aqui como lema 1, ou seja, mi, essa mi aqui, uma função, sei lá, de RR, uma função localmente de variação limitada, tal que vale essa condição aqui, né? dmi de t, módulo, 1 mais t2, isso aqui é finito. Tá? Então, eu sempre posso escrever uma mi que é localmente de variação limitada, eu posso escrever essa mi como sendo a diferença de duas funções.
vamos botar aqui, se você quiser, sigma mais, menos, vou botar sigma 1 menos sigma 2. Né? Onde sigma 1 e sigma 2 de x, sigma são não decrescentes, são funções não decrescentes, tais que a integral de cada uma delas, né, de sigma 1 de t 1 mais t2, menos infinito até infinito, isso aqui é finito, e a integral de sigma 2 de t 1 mais t2, isso aqui é menor do que infinito também. Né? Nesse caso, então, essa integral aqui, toda vez que você escrever essa sua μ, que é uma função que tem variação, se você escrever a μ como sendo a diferença de duas funções não decrescentes, essa integral aqui vai ser exatamente a diferença, né? D sigma 1 menos D sigma 2. Tá? Vai ser a diferença dessa menos essa. Né? Portanto, vou até botar aqui, portanto, vou poder escrever essa integral aqui. 2 como sendo exatamente a integral de D sigma 1 de t sobre 1 mais t2 menos a integral de tá? Então, essencialmente, a gente começou só definindo esse tipo de integral aqui para uma função que era não decrescente. Estou querendo, de certa forma, estender essa construção aqui para uma função que tem uma variação localmente limitada. Portanto, posso escrevê-la como duas funções que são não decrescentes. E vou definir essa integral aqui, potencialmente tem um sinal, como sendo a diferença dessas duas aqui. Tá? E a prova disso aqui, quer dizer, isso aqui é basicamente brincar com as definições, tá? Com as definições dessa integração aqui de Lebesgue-Stieltjes ou de Riemann-Stieltjes, se você quiser, tá? E com essa definição de variação na função. Eu vou deixar vocês lerem a prova desse lema aí, mas essencialmente isso aqui é uma construção clássica. A prova disso, né? Como é que você escreve uma função como a diferença, uma função de variação limitada, pelo menos localmente, como sendo uma diferença de duas funções não decrescentes, né? Então, o lance é você considerar, por exemplo, você começa com essa sua μ. Essa sua μ, ela tem variação localmente limitada. Então, ela é uma coisa que faz assim, aqui pode ter um salto, aqui ela volta, uma coisa mais ou menos assim. Tá? Digamos que essa daqui é essa sua μ. Então, você começa construindo uma função tal, vamos construir, vou chamar aqui minha função aqui, Vμ, se eu quiser, certo? Vou chamar variação total de μ. Vou chamar Vμ no ponto x, por definição, vou definir como sendo a variação total dessa minha μ, digamos assim, vou definir assim, variação no intervalo 0x da μ. Tá? Todo mundo lembra o que é variação, né? Eu subo dessas somas aqui, sobre toda a partição do intervalo. Né? Eu vou definir a minha Vμ de x como sendo isso aqui. Se o x for positivo, então deixa eu escrever assim. Vou parar no ponto 0, vou escrever a minha Vμ de x como sendo a variação no intervalo 0x da minha função original μ. Se o x for positivo, vou dizer que ela é 0. Se o x for 0, e vou dizer que ela é menos a variação no intervalo x0 da μ, se o x for negativo. Tá? Ou seja, então essa minha função Vμ aqui, ela mede, a variação, ela é uma função certamente não decrescente, no 0 ela é 0, e aqui ela mede, pode ter aqui salto, não tem problema. Tá? Ela mede a variação da minha função,
E aqui também, esse cara aqui, por ser um número positivo, eu botei o menos aqui para ficar negativo. Né? Então, isso é fácil você provar que essa decomposição aí é exatamente... Essa decomposição que você está buscando, nada mais é do que um meio de quê? Você define a função variação total de μ, mais a μ de x, e a segunda é a variação total de μ menos a μ de x. Pronto, essa é a sua decomposição. Duas funções que você prova facilmente que são não decrescentes, tá? E a diferença delas dá a sua μ. Tá? Toda vez que vocês virem uma função de variação limitada decompondo com uma diferença de duas funções não decrescentes, é isso aqui. Tá? E isso aí essencialmente conclui a prova. Tá? O livro passa 3 páginas fazendo isso aí, mas é só a análise real básica por trás dessa ideia. Tá? Dê uma olhada lá, confiram os dados se vocês quiserem. Então pronto. Então essa aqui é a nossa primeira ideia, quer dizer, o que eu estou querendo dizer nada mais é do que essa função aqui vai ser a diferença, essa parte real de W vai ser a diferença de duas funções cuja parte real não é negativa, no sentido que a gente viu. Tá. Esse é o primeiro ingrediente que eu preciso, tá? O segundo ingrediente que eu preciso seria, eu acho que é o conteúdo de um exercício aqui, acho que é o conteúdo do problema número 24. Né? Eu vou precisar, toda vez que eu escrevo a minha função f, minha função f de variação limitada, quer dizer, eu posso escrever ela como sendo uma p de z sobre q de z, né? Se a função tem variação limitada no domínio, se a função é de tipo limitado no meu domínio, eu posso escrever ela como sendo quociente de duas funções limitadas. Então eu escrevo a minha f como sendo p sobre q, certo? Mas quando eu faço essa... E a p sobre q são funções limitadas, certo? O problema quando eu faço isso é que nada me garante que eu não vou estar incluindo zeros aqui. Incluindo zeros, que eu digo assim, você pode... Bem, se a f tiver um zero, obviamente essa p tem que ter um mesmo zero ali, pelo menos com ordem maior do que a q tem, né? Mas mesmo que a f não tenha um zero num ponto z0, você pode criar um zero aqui. Essas duas funções podem ter um zero nesse ponto. Quer dizer, essas duas funções podem ter zeros que não eram zeros antigamente. Em particular, essa função que está no denominador aqui, a princípio, ela pode ter zeros. Né? Desde que a função que esteja no numerador cancele esses zeros. Então, eu gostaria de fazer isso da maneira mais econômica possível. Né? Como é que eu escrevo essa como sendo quociente de duas funções, de modo que no denominador não tenha nenhum zero? Aí você pode dizer, professor, é só... Se tiver zero, é só começar a fatorar. Bem, essencialmente é isso que a gente vai fazer, mas... tem que fazer com certa forma, um certo cuidado. Né? Então, o lema é exatamente isso. Que toda vez você pode escrever uma função de tipo limitado como quociente de duas funções, onde a de baixo não tem zeros. Tá? Esse é o nosso lema 2. Vamos escrever aqui. Deixa eu escrever aqui do jeito como está no livro. Tá, então esse é o nosso lema 2, que eu vou chamar lema 2 de hoje, que na verdade é o problema número 24. E é o seguinte, né? Seja f, semiplano superior em C, analítica e de tipo limitado. Tá? Então, eu posso escrever, né? Minha f de z como sendo P de z sobre Q de z, com P e Q analíticas em U, com P em Q de U em C analíticas, limitadas por 1, né? P de z menor ou igual que 1, Q de z menor ou igual que 1 em U, e esse aqui está o grande cat, né? E Q sem zeros. Tá? Q sem zeros. Vocês fizeram esse problema aí? Dá a ideia aí, Renanzinho. O que é que você fez aí?
A G, quem é G? Naquele teorema. No teorema que estava ali, a G não, que a G era de tipo limitado. Você consegue que a G era de tipo limitado? Qual você consegue que a G é menor ou igual? Não, que a G vezes alguma coisa, né? Vezes alguma coisa aqui, né? Mas é que esse pode ser mais igual a 1 se a F é limitado. Se a F é limitada, você está falando. Tá. Aí, tá, então se a F é uma função limitada é uma G de Z que não tem zeros, que é limitada, vezes aquele polinômio, né? Isso. Tá, então... Vezes a soma lá. Então pronto, P e Q são limitados. P e Q são limitados. Então você escreve os dois seus... não, você escreve os dois desse jeito. P e Q são funções limitadas. Você escreve os dois desse jeito. Tá. Aí todos os zeros do Q estão juntos os zeros do P. Tá. E aí ele escolhe. Mas lembra que aquele resultado só vale se você não tiver ponto de acumulação dos zeros na origem, né? Então não sei. A gente tem só um pouquinho de cuidado com isso aqui, né? Mas vamos tentar fazer isso daí. Isso, né? E a gente tem que trasladar, fazer as coisas ali perto do 1. Só não sei se eles podem acumular em dois lugares diferentes, mas provavelmente não. Bem, mas se eles acumularem no 1, a gente faz o caso zero, isola todos os zeros que estão perto do zero, depois traslada, depois volta. Tá entendendo? Não, eu vou fazer, não se preocupe não. Mas você está indo pelo caminho correto. Exatamente isso aí, né? Vamos... Deixa eu ver o que eu vou fazer. Então pronto, então vamos lá. Olha, eu vou fazer o seguinte, né? Por definição, vamos lá, vamos fazer devagarinho. Por definição, existem P e Q, né? Tais que eu posso escrever F de Z igual a P de Z sobre Q de Z, né? Onde essas duas funções são limitadas. Quer dizer, existem essas funções... Vamos botar aqui, já vou passar para cá. Q de Z vezes F de Z igual a P de Z. E P e Q são limitadas. Se a Q não tiver zeros, não tem zeros, acabou. Tá? Porque não tem zeros, acabou e eu tenho meu resultado. Então o problema é se a minha Q tivesse alguns zeros. Né? E aí eu vou começar a tentar querer eliminar esses caras. Né? Então vamos lá. Então, caso contrário, sejam... Aí ela vai ter zeros aqui, né? Vamos chamar aqui, sejam os ZIs, tá? Os zeros de Q. Os ZIs, os zeros de Q. Ela está aqui definida no meu semiplano superior, tá? E ela pode ter vários zeros. Inclusive zeros se acumulando na origem, tá? Zeros se acumulando em outro ponto também aqui. Tá? Pode ter zeros se acumulando em vários pontos, tá? Então o que eu vou fazer é o seguinte, vamos tentar fatorar esses zeros, né? Então essa Q aqui é de tipo limitado, eu sei que eu posso fatorar. Então, portanto, ela é limitada, né? Portanto, tipo limitado, eu sei que eu posso fatorar esses zeros aqui. Mas eu tenho que me afastar da origem. Então, eu vou pegar aqui uma bola, sei lá, de raio meio, se quiser aqui. Tá? E vou tirar esses zeros daqui, por enquanto. Tá? Então, sejam ZI, o zero de Q, digamos aqui, longe da origem. Longe da origem. Na verdade, deixa eu chamar aqui. Sejam os ZIs os zeros de Q. Tá. Vamos ver se a gente consegue dar nomes legais para essas coisas aqui. Eu vou dividir dois conjuntos. Então, o meu conjunto 1 vai ser... Vamos chamar aqui de ZI
linha. Z e linha são os zeros longe da origem. E vamos dizer aqui, né? Z e linha maior ou igual a meio. Tá? E vamos chamar aqui de ZI duas linhas, os zeros perto da origem. Zeros ZI duas linhas menor do que meio. Tá? Deixa eu apagar aqui. E aí? O que é que a gente sabe? A gente sabe que esse produto aqui sobre os zeros fora da origem, né? Os zeros longe da origem, quer dizer, eu tirei esses zeros aqui. Então, aqui estão os meus ZI linha. E aqui estão os meus ZI 2 linhas. Certo? Se eu fizer o produto sobre os zeros que estão longe da origem, se eu começar a fazer esses produtos aqui, vamos ver, se eu começar a fazer esses produtos aqui, B, K de Z, como sendo BN de Z, onde K vai de 1 até N, de 1 menos Z sobre ZK', 1 menos Z sobre ZK'. Se eu começar a fazer esses produtos de Blastic aqui, eu sei pela prova que a gente já fez na aula passada que esses caras aqui vão convergir uniformemente compactos. Certo? Ou seja, então eu escrevo a minha Q de Z como sendo em cada passo, né? Vamos chamar aqui uma... Está faltando letras aqui. Uma SN de Z vezes um BN de Z. Se essa função aqui é limitada por 1, a gente viu na prova, né, que em cada passo n, né, essa Sn aqui, pelo teorema de Fragment-Lindelof, continuava limitada por 1. Certo? Essencialmente porque isso aqui fica limitado, né, e aqui no eixo dos reais, todas essas aqui tem módulo 1. Tá? Você passar só o inverso para cá, né? Que é a Sn. Essa Sn aqui continuava limitada por 1. Lembram disso? Como é que é a prova disso aqui? Né? Passa esse cara para cá, passa o inverso desses caras para cá. Né? Vai ficar uns zeros no denominador, mas não tem problema porque são zeros da Q, então ela é contínua em toda essa quantidade finita de zero. Tá? Quando eu vou para o infinito, esses caras aqui dá 1, essencialmente. Então, ela é limitada no infinito, porque aqui é limitada. Ela é contínua em todos os zeros. E aí, quando o z é real, isso aqui essencialmente dá 1. Então, no eixo dos reais, ela é limitada por 1 e ela é limitada no semplante superior. Então, essa Sn, pelo Fragment-Lindelof, é limitada por 1. Tá? Professor, mas eu não posso pegar no eixo dos reais, porque todas as funções estão definidas no semplante superior, não tem problema. Aí você faz o truque de pegar no epsilon level, na retinha i epsilon, encontra todas as estimativas em função de epsilon, depois manda o epsilon para 0, tá? Então a gente viu na prova que essa função Sn aqui era limitada por 1. Quando eu passar o limite, passando o limite, eu sei que esses produtos de Blastic vão convergir, então desse lado eu vou ter um Q de Z, desse lado eu vou ter um S de Z, e desse lado eu vou ter um B de Z. Tá? Onde Q é a minha função original, limitada por 1. Esse produto de Blastic aqui contém todos os zeros fora dessa bola aqui, que eu enumerei, certo? E essa minha S aqui não contém zeros fora daquela bola, só contém zeros na bola e ainda é limitada por 1. Tá? Então, onde S de Z é limitada por 1 e S só possui zeros na bola de raio meio. Só possui zeros na bola de raio meio. Legal. O que é que eu faço agora?
Agora eu queria eliminar os zeros de S de novo. Eu queria eliminar os zeros de S. Então vamos tentar fazer isso daqui. Tá, deixa eu... Então... Desculpa, foi? Q de Z? B de Z também, sim. Mas o B de Z sempre é menor do que 1. Esse produto de Blaschke aqui sempre dá menor ou igual que 1. Deixa eu fatorar aqui, né? Se eu fatorar a minha P do mesmo jeito, certo? Vamos chamar isso daqui de... Né? A minha P tem pelo menos esses mesmos zeros daqui, né? A P pode ter mais zeros. Tá? A P pode ter mais zeros em virtude dos zeros da F. Tá? Mas eu não vou pegar esses zeros da F, vou pegar só os zeros da P para fatorar. Só esses mesmos zeros Z e linha aqui. E vou fazer a mesma fatoração do produto de Blaschke e o que sobra. Então, do mesmo modo, eu encontro que a minha P de Z dá igual a uma certa função U de Z vezes esse mesmo B aqui. Mesmo B. Peguei os mesmos zeros. Tá? Onde essa U aqui, de novo, tem módulo menor ou igual que 1. Tem esses zeros aqui e ainda pode ter outros zeros no semiplano superior inteiro que vem dos zeros da F. Tá? Então essa U tem uma porrada de zero. Legal. Então eu escrevo a minha equação e eu vou ter o quê? Eu vou ter que, se eu escrever Q como sendo S de Z, B de Z, vai ser igual a vezes a F, vai ser igual a P, que dá U de Z, B de Z, só isso. Então aí eu corto a B, e eu vou ter F, S de Z, Z dá igual a minha U de Z. Observe que eu já consegui uma fatoração melhor, né? Tanto a S como a U são menores ou iguais que 1, e eu consegui eliminar todos os zeros essa S aqui não tem mais zeros fora daquela bolinha verde ali. Né? Onde? Vamos lá, onde S de Z menor ou igual que 1, U de Z menor ou igual que 1, e todos os zeros de S de Z estão na bola de raio meio. Estou usando B aqui para a bola de raio meio, tá? B não é a minha função, não. O que é que eu faço agora? Bem, agora eu tenho que fazer uma translação para poder aplicar esse mesmo argumento. Fazer uma translação para poder aplicar esse mesmo argumento. Então, do jeito que você está aqui, você define, sei lá, defina... Vamos definir três funções aqui. S1 de Z, mas S1 já estava ali, né? Ficou ruim. Ficou ruim minha anotação. Vamos definir S tilde. S tilde de Z vai ser simplesmente S de Z mais 1. F tilde de Z vai ser F de Z mais 1. E U tilde de Z vai ser U de Z mais 1. Tá? Portanto, eu vou ter a mesma fatoração, né? S tilde de Z vezes F tilde de Z igual a U tilde de Z. Tá claro? Só trocando aqui por Z mais 1. A S tilde continua sendo menor ou igual que 1 no semiplano superior. Eu estou trasladando para a direita, não tem problema. A U tilde também continua sendo menor que 1 no semiplano superior. Né? Mas agora os zeros da minha S tilde estão aonde? Os zeros da minha S tilde eu trasladei minha bolinha verde que estava aqui. Os zeros estavam todos aqui dentro, né? Transladei ela agora para cá, né? Os zeros agora tem que estar bem aqui. Os zeros agora estão bem aqui.
zeros agora vieram para cá. Todos os zeros estão dentro da bolinha amarela, que não sei se dá para vocês verem. Vou botar a bolinha roxa aqui. Todos os zeros estão agora, em vez de estar na bolinha verde, aqui estão na bolinha roxa. Portanto, eu posso aplicar o meu mesmo raciocínio. Eu já fiz antes. Então, eu já sei que se eu começo com uma função que tem zeros fora da... não se acumulando da origem, eu posso pegar essa bola, cortar e reescrever como sendo uma nova coisa onde eu eliminei todos aqueles zeros que estavam fora dessa bola. Bem, agora essa minha função aqui não tem nenhum zero na bola, na origem, que só tem zeros aqui fora. Então eu faço esse argumento de novo para concluir. Vamos ver. Então se eu repetir o processo, repetindo o processo, o que é que eu tenho, né? Eu comecei com essa daqui, essa minha S tilde, só tem zeros, não tem nenhum zero se acumulando da origem. Aqui estão os zeros de S tilde. Então eu posso reescrever essa fórmula, repetindo o processo, eu encontro uma nova função, a S2 tilde de Z, vezes a F tilde de Z, igual a uma U2 tilde de Z, onde eu eliminei esses zeros aqui. Onde S2 tilde de Z menor ou igual que 1 e não possui zeros no meu semplante superior. Portanto, eu acabei, né? Agora eu volto, eu reescrevo esse negócio aqui como sendo S2 tilde de Z menos 1, F tilde de Z menos 1 igual a U2 tilde de Z menos 1. Né? E aqui eu batizo essa minha função aqui. Essa função aqui é a que você quer, né? Batiza ela de, sei lá, S3 tilde de Z. Isso aqui volta para ser a F de Z. Isso aqui é a minha U 3 tilde de Z. Tá? Essa função aqui não tem nenhum zero e é limitada por 1. Né? Tá. Todo mundo entendeu? A ideia por trás é bem simples. Certo? Então, como é? Lembrando, né? Você começa com a função, ela pode ter alguns zeros que você quer eliminar. Você sabe eliminar zeros que estão longe da origem, que não se acumulam na origem. Beleza, então construa uma bola aqui, elimine esses zeros que estão fora, traga o problema só aqui para dentro, translade, aí os zeros vão ficar longe, elimina de novo, e depois volta. Então, você tem que fazer esse processo 2 vezes. E aí você encontra a decomposição que você tem. Beleza. Então agora com esses 2 resultados a gente está em condições de provar o nosso teorema principal. Então, vamos lembrar o que é que a gente quer provar, o nosso objetivo. Quer dizer, na verdade, né? Na verdade, esse teorema é se somente se, né? Eu quero dizer que isso aqui é uma condição necessária e suficiente. Então, deixa eu reescrever isso daqui que eu quero provar. Eu quero provar esse teorema aqui, tá? Na verdade, não sei se eu tinha escrito ali. Seja F de 1 e C, analítica, de tipo limitado, e sem zeros se acumulando na origem. Na verdade, deixa eu mudar aqui. Seja F analítica, deixa eu tirar essa condição aqui. Analítica, sem zeros se acumulando na origem. Tá? Então, vamos aqui. F é de tipo limitado se e somente se,
Vai ser necessário o suficiente que eu tenha essa fatoração. Aqui é f de z igual ao meu produto de Blaschke sobre os zeros, b de z, e elevado a menos ih de z, e é elevado à função que eu chamei w de z, onde real de w de x mais y é igual a y sobre π, integral de menos infinito sobre uma certa medida, com essa medida tendo variação finita com respeito a esta função. Tá? Então, ela é f de tipo limitado se somente se ela se fatora dessa forma. Tá? Dessa forma, os nossos teoremas de fatoração eles vão e voltam. Né? Mesmo jeito que a gente classificou as funções da classe de Pauli, né? A função da classe de Pauli, se somente se ela tem aquela fatoração, uma função de tipo... essa daqui é a volta da função de tipo limitado. A função é de tipo limitado sem plano superior, sem zero se acumulando na origem, se somente se ela admite essa fatoração aqui. Vamos provar isso daí. O H é real. H é real. Tá, a gente já essencialmente tem todos os ingredientes para poder embarcar nessa prova aqui. Vamos ver. O que é que eu quero provar primeiro? O que é que eu quero provar primeiro? O que é que eu quero provar primeiro? Vamos supor que a f é de tipo limitado. Vamos chegar naquilo ali. Vamos lá. Provar primeiro a ida. Ou seja, suponha que f é de tipo limitado. Tá? Pois bem, se a minha f é de tipo limitado, pelo teorema anterior, o teorema 1 de hoje, eu já sei que a minha f de z é igual a uma função que eu chamei de g de z vezes o meu produto de Blaschke, b de z. Tá? Onde g de z é de tipo limitado e não possui zeros em U. Tá? Esse foi o teorema da aula passada. Agora eu uso o nosso lema 2 de hoje. Usando o nosso lema 2, que na verdade é o problema número 24, eu posso escrever essa minha G como sendo quociente entre duas funções. P e Q, onde a Q não tem zeros, e como a G não tem zeros, a minha P também não vai ter nenhum zero. Então, ninguém aqui tem zero. Além disso, e a P e a Q são limitadas por 1. Né? Onde P de Z menor ou igual que 1, Q de Z menor ou igual que 1 em U, e P e Q não possuem zeros. Tá? Então, se a P e Q são menores que 1, e se elas não têm zeros, então a gente escrevemos
vamos escrever a P de Z como sendo um E elevado a... Vou botar aqui um menos uma V de Z. Vou escrever essa minha Q de Z como sendo E elevado a menos U de Z. Tá? Se a P tem norma menor do que 1, o que é que isso diz sobre a minha V? Parte real da V de x mais y é o quê? É o de V de Z, né? Se você quiser. Vai ser maior ou igual que zero, né? E a parte real da U de Z vai ser maior ou igual que zero. Então, você tem aqui, você volta a uma situação que já lhe é familiar. Você tem que a V e a U são funções analíticas no semplante superior. Você não sabe se elas são contínuas até o bordo. Você sabe que a parte real delas são negativas. Né? Então a gente está numa situação onde, se a gente não sabe que ela é contínua até o bordo, a gente vai ter que invocar a nossa representação de Poisson. Pela nossa representação de Poisson, o que é que eu tenho? Essa minha parte real da V de x mais y é igual a quê? É igual a um certo P, Y, mais Y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de sigma 1 de t sobre t menos x quadrado mais y quadrado. Onde essa sigma 1 é uma função não decrescente que satisfaz que ela é integrável com respeito ao denominador 1 mais t2. E, da mesma forma, o que é que eu... além disso, tá bom. Real de U de x mais y é igual a um cara Q, y, mais y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de sigma 2 de t, t menos x quadrado mais y2. Beleza. Beleza. Onde? O que é que eu sei sobre P e Q? São caras não negativos, né? E essas minhas funções, sigma 1 e sigma 2, são funções não decrescentes. Na verdade eu sei quem é a minha... Eu sei quem é a minha V e a minha U, se eu quiser, né? Não sei que as partes reais são isso daqui. E aí o que é que você faz? Então, o lance aqui é... Vamos ver o que é que eu faço. Isso aqui me implica que P de Z sobre Q de Z é o quê? P de Z sobre Q de Z dá E elevado a U menos V, né? U menos V. Então, vou aqui e defina o H como sendo Q menos P. Na verdade, deixa eu trocar, porque aí vai ficar igual, aqui na verdade vai ser o sigma 2, aqui vai ser o sigma 1, deixa eu chamar esse cara de P, deixa eu chamar esse cara de Q. Vou trocar aqui as coisas, defina o H como sendo P menos Q, e a minha W, quem vai ser a minha W de Z? Vai ser, vamos lá, eu quero dizer que isso aqui é IHZ,
mais U de Z menos V de Z. Isso. Defina a minha W de Z como sendo isso. Isso. Daí, o que é que eu tenho? A minha F de Z é o quê? É meu produto de Blastic. Minha F era o produto de Blastic vezes a G. A G é P sobre Q. P sobre Q é E elevado a, quase E elevado a W, né? E elevado a W, faltava esse termo aqui. Então, eu tenho que botar menos ele. E aqui vai ficar E elevado a W de Z. Certo? E quem é a parte real da W de X mais Y? A parte real da W de X mais Y é a parte real desse cara aqui. É menos HY, né? Menos HY, mas quando eu somar com a parte real desses caras aqui, vai dar mais HY. Vai cancelar, então vai dar menos HY, mais, e aí a parte real de U menos V dá P menos Q Y, mais Y sobre π, integral de menos infinito até infinito, de d sigma 1 de t, menos d sigma 2 de t, se você quiser, d sigma 1 menos sigma 2 de t, t menos x quadrado mais y quadrado, né? Esses caras se cancelam, por definição, chamei o h de p menos q, e essa minha parte real da w vai dar exatamente y sobre π, integral de menos infinito até infinito, e eu vou definir isso daqui como sendo a minha função μ, vai ficar dμ de t sobre t menos x quadrado mais y quadrado. É claro que essa dμ integra em módulo, porque a sigma 1 e a sigma 2 integram em módulo, com respeito ao 1 mais t2. Né? Então isso aqui prova a primeira parte. Legal? E aí, garoto, legal? Não posso falar a piada do garoto na frente da câmera não, né? Não vai ficar chato. Vamos lá. Por fim, vamos fazer a volta. Vamos assumir agora que vale essa fatoração. Então, vamos lá. Assuma que a parte real de W de x mais y, assuma que vale essa fatoração, né? Com a parte real de x, W de x mais y é igual a y sobre π, integral de menos infinito até infinito, uma certa dμ de t, t menos x quadrado mais y quadrado. Pronto. Assuma que vale isso aqui. Assuma que vale essa fatoração, onde a parte real de W é dada por isso, com uma certa função μ satisfazendo essa condição de finitude aqui. Vamos provar agora que a minha função f é de tipo limitado. Bem, pelo lema 1, então vamos lá. Pelo lema 1, essa minha função μ de x é igual à diferença de duas funções, sigma 1 menos sigma 2 de x, com sigma 1 e sigma 2 não decrescentes, e a integral, né, de d sigma 1 de t, 1 mais t2, finita, e a integral de d sigma 2 de t, 1 mais t2, finita. Certo? Então vamos lá. Agora eu volto para a recíproca da minha representação de Poisson. Se eu começo com duas funções não decrescentes, tá? Que isso aqui é finito, isso aqui é finito, eu posso construir. Né? Então, vamos lá. Construa funções U e V do semiplano superior em C, né? Tais que
botar a parte real da U de x mais y como sendo qualquer cara que eu quiser, qualquer p não negativo, né? Py mais y sobre π, integral de menos infinito até infinito de d sigma 1 de t menos x quadrado mais y quadrado. Eu sei que existe uma função, então a parte real dela dá isso, onde p é qualquer cara negativo que eu queira, né? E a parte real da v, x mais y, também pode ser igual a um certo qy mais y sobre π, integral sigma 2 de t. Qualquer q não negativo, se queira. E agora? E agora? Eu vou escolher o P e o Q, né? Eu posso escolher quem eu quiser, né? O meu H agora está dado. Né? O H aqui é dado que a minha função F é dada por isso daqui, né? Então, eu vou escolher agora o P e o Q, em sintonia com o que a gente fez antes. Então, escolha P e Q quaisquer. Você escolhe P e Q maiores ou iguais a zero, tais que P menos Q seja igual a H. Certo? Portanto, o que é que você tem? Você tem que... Vamos escrever assim, se eu escolher P menos Q igual a H, eu tenho que provar que essa função aí é de tipo limitado. Minha W é dada por aquilo ali. Tá, então aqui basicamente... Portanto, E elevado a menos I HZ vezes E elevado a W de Z Na verdade, deixa eu tirar esses caras aqui. Deixa eu só escrever isso aqui. Menos IH de Z mais W de Z. E essa outra função aqui. U de Z menos V de Z. O que é que essas duas funções têm em comum? Elas têm a mesma parte real, né? Elas têm a mesma parte real. Essa minha W é dada por aquilo ali, sigma 1 menos sigma 2, tá? E essa minha U, essas duas funções têm a mesma parte real. Se elas têm a mesma parte real, para todos elas, têm a mesma parte imaginária também, a menos de uma constante, né? E aí você pode rebatizar a U e a V, de modo que essas constantes fiquem zero. Tá? Então, eu posso dizer que isso daqui, de fato, as funções são iguais. Tá? Então, vamos botar aqui, pois elas têm a mesma parte real, né? E, vamos dizer assim, após o ajuste da constante imaginária, né? Tem a mesma parte imaginária.
espero que esteja claro o que eu quis dizer, né? Essas duas funções têm a mesma parte real, aí você rebatiza a U, chama de U tilde só para mudar essa constante imaginária para ficar, de fato, uma igualdade. Tá? Se você, obviamente, somar uma constante imaginária, não vai mudar nada aqui, né? Parte real da U. E aí você acabou, né? E aí você acabou porque isso aqui implica que E elevado a menos IHZ vezes E elevado a W de Z fica sendo igual, então, a E elevado a U de Z menos V de Z, que é igual a E elevado a U de Z sobre E elevado... Desculpa, deixa eu trocar aqui. Fica E elevado a menos V de Z sobre E elevado a menos U de Z. E aqui estão suas duas funções, que são analíticas no semplante superior. E como U e V tem parte real não negativa, E elevado a menos U e E elevado a menos V são limitadas por 1. Né? Portanto, isso aqui implica que E elevado a menos IHZ elevado a WZ tem tipo limitado. E como o produto de Blaschke é sempre limitado por 1, isso implica que a F tem tipo limitado. Tá? Isso implica que a minha F tem tipo limitado. E isso aqui conclui a prova do nosso teorema de hoje. Certo? Então, mais uma vez, o que foi que a gente provou hoje? A gente fez a volta, né, da caracterização das funções de tipo limitado. Tá? A gente foi um pouquinho adiante do que a gente tinha ido no teorema anterior. Aula passada, a gente viu só que eu podia fatorar os zeros e sobrava uma função de tipo limitado. Hoje a gente viu que a F é tipo limitado se só se eu fatoro os zeros e a função que sobra é uma E elevado a menos IHZ e E elevado a W de Z, onde essa W é... Quer dizer, W aqui é uma diferença de duas funções cuja parte real é não negativa. Tá. Mais ainda, não tem esse... Quando eu mato a diferença, vai ser só... Não vai ter o meu PY e o meu QY aqui, tá? Vai ser só a integral dessa medida. O grande lance aqui que a gente conseguiu fazer nessa fatoração, e o que vai ser importante para a gente no futuro, é esse númerozinho H que aparece aqui. Esse número H aqui é um número importante. E a gente vai passar um tempo discutindo sobre ele, na verdade. Esse número H aqui é o chamado mean type. Você vai ver no livro aí, o nome dele ele vai chamar de mean type em outros livros sobre o tópico, você vai poder vê-lo também. Mas aparece com esse nome, mean type. Que ele é uma coisa, digamos assim, bem próxima do que a gente já considerou o tipo exponencial. Né? Esse tipo, vamos chamar, agora vamos batizar esse cidadão como mean type, vamos batizar de tipo médio. Né? E isso aqui vai ser um cara bem próximo do que a gente já chamou de tipo exponencial. Né? Então, vamos botar aqui a definição. Né? O H, que aparece no teorema, tá? É chamado vamos botar aqui, tipo médio, se eu quiser traduzir para português. Isso, né? A gente vai provar, né? Vamos provar que esse H é único aí. E para isso eu vou ter que encontrar outras caracterizações dele, né? O H que aparece no teorema é chamado tipo médio, em inglês mean type, né? Da função f. Uma vez que a gente provar que ele é único, né? Da função f. O que vocês acham que é uma boa caracterização para o H? O que eu posso fazer com isso aqui? Por exemplo, a parte real da W dá isso daqui, né? A parte real da W em particular aparece quando, gente? Quando eu tiro o log do módulo, né? Quando eu tiro o log do módulo da F, vai aparecer a parte real da W. Vai aparecer também mais coisa, mas vai aparecer a parte real da W, certo? E aí eu tenho que a parte real da W dá isso daqui. Se eu quisesse manter o H e acabar com esse negócio aqui, o que é que eu tinha que fazer com isso daqui?
Não, se eu mandar y para o infinito, ainda tem um y aqui, né? Dividir por y e mandar para o infinito. Então esse é um truque para você caracterizar o h. E é daqui que sai, e que a gente vai provar na aula que vem, né? Então na próxima aula, vamos chamar, esse h às vezes é chamado de, esse min type é chamado de v. V de f. Tá, vou manter essa notaçãozinha, v de f. Então na próxima aula, na próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai provar a seguinte caracterização do H. A gente vai ver, por exemplo, que esse H, que esse tipo médio da F, que é o que eu chamo de H aqui, vai ser o lim sup quando y tende a infinito de log de f de y módulo, né, sobre y. Quando y vai provar isso daqui. Isso vai ser uma caracterização para ele. Mas ainda a gente vai ter uma outra caracterização para o H que também me dá... Essa aí talvez seja mais fácil. Mas essa outra aqui é mais interessante no sentido de que ela vai me dar que esse cara aqui é multiplicativo. Então esse V de F aqui igual a H também vai ser o limite, quando R tende a infinito, de 2 sobre π vezes o R, integral de 0 até π, log de módulo de F de R elevado a I θ, seno de θ dθ. A gente vai provar essas duas caracterizações aqui para o meu tipo médio de uma função. Muito provavelmente vocês nunca mais vão usar essa segunda aqui na vida. Vocês só vão usar ela para fazer uma coisa. O quê? Para verificar uma coisa que a priori seria fácil de você verificar da fórmula aqui, né? O que acontece se você multiplicar duas funções desse tipo? O H soma, né? Então essa função que você constrói tipo médio aí, ela tem que... O V, né, o H do produto tem que ser a soma dos dois outros, né? Tem que ser a soma dos dois outros. Isso aqui não é claro a princípio se você olhar só para um lim sup aqui, né? Você pegar um produto aqui, dizer, o lim sup de duas coisas não necessariamente seria igual à soma dos dois lim sups. Mas, por exemplo, pela caracterização de baixo, você encontra que o teu V de FG, né? Então, isso aqui em particular, você vai ter que o V de FG, na verdade, dá igual ao V de F mais o V de G. Na verdade, é claro da fórmula. Uma vez que eu estabeleci que esse H é independente da fórmula, né? Então, fica claro da fórmula que... Fica claro da representação que isso aqui tem que valer, né? Então, não preciso nem de 2, não. Na verdade, eu vou precisar do 2 para provar esse primeiro aqui, porque esses dois caras a gente vai ter que provar junto. Tá. Tá. Você vê por essa expressão aqui, né, que esse tipo médio ele é um caso particular do tipo exponencial. Se eu definir meu tipo exponencial como sendo... A gente vai mais na frente, definir esse nosso tipo exponencial como sendo o... Mais na frente a gente vai definir esse tipo exponencial... Quer dizer, eu já defini para vocês, vou só lembrar, né? Eu vou definir meu tipo exponencial que eu vou chamar de tal. Tal da f vai ser simplesmente o lim sup, quando o módulo de z vai para infinito, de log do módulo de f de z sobre o módulo de z. Ou seja, se eu estou permitindo ir para o infinito em qualquer direção. Para calcular o tipo médio, eu estou me permitindo ir ao infinito só no eixo imaginário.
E, obviamente, isso aqui está definido para uma função que é só de tipo limitado, uma função só definida no semiplano superior. O tipo exponencial, de fato, eu defino para funções que são inteiras. Tá? Então, esse cara aqui é uma maneira de você definir o tipo exponencial com uma função que não necessariamente é inteira. Do mesmo jeito que eu defini o tipo médio da minha função no semiplano superior, eu poderia ter definido no semiplano inferior. Né? Ou seja, eu poderia ter definido o tipo médio da minha função f barra, digamos assim. F estrela, né? Se eu chamar f estrela de z, se eu chamar f de z barra barra, tá? E agora f estrela fica definida no semiplano inferior. Se a f está definida no semiplano superior, f estrela fica definida no semiplano inferior. E um teorema que a gente vai ver é o seguinte, é que se a minha função f é de tipo limitado e a minha f estrela é de tipo limitado, ou seja, se esses dois números aqui são finitos, em particular, né? Então isso aqui implica que o meu tipo exponencial é finito e que ele é igual ao maior desses dois números. Tá? Esse é um teorema que eu quero provar para vocês. Teorema de Krein daqui a algumas 4 aulas. Né? Que a gente vai provar, na verdade, vai provar duas coisas, né? Pronto. Isso daqui é uma equivalência. Se a função é f e a f estrela são ambas de tipo limitado, então f é tipo exponencial e vale que essa integral é finita. E o tipo exponencial é dado pelo máximo dos dois. E a recíproca é, se f é de tipo exponencial e essa integral aqui é finita, então f e f estrela são de tipo limitado. Então a gente vê, isso aqui eu acho super bacana, no sentido de que se eu te der informação só sobre a função, que se eu disser que ela é de tipo limitado, mas se eu te der informação só ela aqui e aqui, uma informação sobre o crescimento da função só no eixo imaginário para cima, no eixo imaginário para baixo, eu estou te dando, na verdade, o maior crescimento possível no plano inteiro. Né? Isso, para mim, é um dos mistérios de variável complexa que espero que até o fim da minha vida eu consiga entender. Mas tem muita coisa de variável complexa que eu acho muito mágico. Né? Só te dizer que a função ela só pode crescer no máximo desse jeito aqui, ela pode crescer no máximo desse jeito aqui. Então, no plano inteiro, ela só pode crescer no máximo, com o máximo desses dois caras aqui. Tá. Então, pronto. Então, parar por aqui hoje. Quinta-feira a gente continua. Vamos provar isso daqui. Esse é um paper original que está escrito em russo. Eu baixei para ler.